Quantos de vocês gostariam de ouvir falar um pouco mais como funciona a Câmara de Vereadores em Porto Alegre? Então, hoje estamos com um novo podcast com Samila Monteiro. Muito obrigada a todos, tudo bem? Como é que tá? Tô bem, uma alegria. Bom te receber aqui. Uma alegria estar aqui, estou me sentindo em casa. Ah, que legal, bem-vindo aqui ao nosso episódio, tá? A gente já há algum tempo explica para os nossos filiados, para a nossa audiência, que é uma audiência selecionada, que a gente quer crescer, como por óbvio, que o objetivo é trazer mais informações a esse nosso público. Né? E eu acho que você é perfeita para isso. Obrigada, Rogério. A gente não se conhece hoje, né? Já tem história aí no partido. Muito feliz de estar aqui. Lembra aquela vez lá na Câmara de Vereadores? Lembro. Quem sabe a gente conta isso hoje. Momentos Quem tensos. sabe? Momentos tensos. Mas faz parte. Vem cá, que tal a gente começar com alguma experiência sua? Lá no começo, como é que foi você virar primeiro uma afiliada, conhecer o partido e começar aí, quem sabe, contar essa experiência pra gente? Sabe, pessoal, Rogério, eu me lembro, era universitária, universidade particular, a minha jornada para o direito, sou formada em direito, a minha jornada lá já foi um movimento político, porque eu era uma jovem numa universidade federal fazendo enfermagem, até que eu descobri que ser mulher e negra no mundo é uma coisa diferente, né? No Brasil significava que eu teria que ser de esquerda. Foi isso que lá na FURG, na Universidade Federal, me passaram. E aquilo me incomodou, porque eu sempre fui num lar mais conservador, num lar mais à direita, e quando eu cheguei na Universidade Federal, eu me deparei com aquela realidade. O que te fazia ser conservadora? Bom, acredito que os próprios princípios e valores cristãos acabam me impulsionando para isso, uma ideia de prudência nas decisões, né? Nunca fui também aquela reacionária que reage, e de amar a liberdade, de entender o papel, e assim, na minha visão, desde casa, todos são iguais perante a lei, merecem um tratamento igualitário. Quando tu chegas na universidade, nem todos são iguais assim. Isso me lembra daquela frase no livro do George Orwell, da Revolução dos Bichos, né? Que todos são iguais. Mas espera, nem todos são tão iguais assim. Esse mas eu aprendi, né, na universidade. E aí eu comecei a entrar nesse confronto. E até, Rogério, que quando eu entro na Universidade Federal, essas questões começam a vir. Por quê? Numa faculdade de enfermagem, eu tenho que estudar sobre Michel Foucault, né? E perguntei para a professora, mas o que é esse negócio de direita e esquerda? E ela, como professora de sociologia esquerda, me fez questão de me explicar o que isso significava. E aí começou dentro de mim um confronto, que eu acredito que muitos filiados, para chegar até aqui, passaram. Esse confronto do que eu sou, do que eu acredito. Tinha tudo isso agora como verdade, agora tem esse contraponto. Então eu fui atrás de perguntas. Quando eu voltei para Porto Alegre, já decidida a fazer direito, isso é uma outra jornada, eu disse, eu não quero uma universidade federal. Eu quero uma universidade privada, porque eu não quero greve, para começar, né? Eu não quero militância, porque eu já sei o que isso significa, e eu quero aprender para ser uma boa profissional. Só que eu chego aqui no burburinho do impeachment da Dilma, né, que estava acontecendo. Então, o cenário do direito, da faculdade de direito, apesar de ter o currículo bem, querendo ou não, a política toma conta do debate também, né? Então, a gente começou a ter aquilo. E eu, acompanhando a política, um dia vi um alemão baixinho botando a boca na RBS, ele era deputado suplente, e falando assim, na RBS, botando a boca na esquerda, assim, mas com propriedade. E eu me deparei, eu disse, ele tá falando tudo aquilo que eu queria dizer. Quem era ele? Marcel Van Hatten. Sim. E eu descobri que não era alemão, mas holandês. E aí começou. É que alemão a gente fala pra qualquer um que é loiro, isso, né? Por exemplo, eu que sou lá do interior do Paraná, lá a gente chama polaco. Tu vê só. Porque lá estão mais poloneses que alemães. Então todo mundo que é loiro chama de polaco. Entendeu? Exatamente. Então, aí eu comecei a acompanhar o Marcel e teve as eleições ali de 2018, tá? E teve um dia que tinha um gazebo ali no mercado público, que o pessoal monta um monte de gazebo da época de política, né? E eu vi um gazebinho do Novo ali, e eu disse, do deputado Marcel, vou perguntar, porque o Marcel tava naquela transição do PP pro Novo, né? Sim. E aí eu disse, eu vou perguntar. E cheguei lá e tinha um rapaz alto, assim, bem sorridente. E o Marcel tá aqui, acabou de sair
né? Eu disse, papo de político, se bobear, o Marcelo nem passou por aqui. Eu era tinhosa, né? E eu tava com meu livro de Direito Constitucional debaixo do braço, porque eu universitária, né? E aí eu disse, tinha que estudar pra prova. E aí eu comecei a fazer um monte de pergunta pra aquele cara que começou a me responder. E eu disse, não, mas agora eu vou apertar aqui. E ele começou a me mostrar um liberalismo que não era dos ricos, que era da lógica, sabe? Que você precisa... O que o imposto faz na vida de uma pessoa. Ele começou a falar de educação. E eu tenho o saneamento básico, porque eu morava na periferia de Porto Alegre, na Restinga. Então eu comecei a fazer esses questionamentos. E essa pessoa se chama Carlos Bonamigo, né? Carlos Horácio Bonamigo, que foi também nosso presidente do diretório do Novo. E foi meu grande conselheiro, padrinho político nessa entrada aí. E aí o Bona... Enfim, a gente começou a desenvolver uma amizade e aí eu acabei entrando no partido por aí. Então é uma soma de coisas e quando eu encontro o Novo, eu disse, então, agora eu vou observar como o Novo vai se sair com o mandato. E a gente sabe o que foi o Marcel em seu primeiro mandato, também no segundo. Então, observando o trabalho do Novo, a atuação, eu comecei a dizer, não, eu quero conhecer mais sobre isso. Porque foi uma época que outros partidos também começaram na minha volta. A gente tinha o Rede, por exemplo, né? Um dia eu estava no meu estágio lá, em Canoas, fazendo estágio num órgão de saúde, e chegou um rapaz, um advogado, que hoje está em outro partido, e disse assim pra mim, pros meus chefes, subiu as escadas e disse assim, meus chefes advogados ali, todo mundo trabalhando, hoje eu vim por causa dela. Eu vim falar com ela, eu quero apresentar ela pra vice-prefeita de Canoas. E eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, o que eu fiz? Mas é que chega um tempo, Rogério, e aí talvez tu saiba o que eu quero dizer, que parece que as coisas convergem pra um ponto só. Sim. Eu tava na FURG, eu disse, não quero saber de militância, não quero saber de política, vou pro direito. Porque eu quero ser uma profissional, trabalhar, ganhar meu dinheiro, ser incomodado. Quando vê, eu tô num estágio e a política veio pra mim de uma pessoa que quer me apresentar para uma vice-prefeita para eu opinar sobre uma política pública. Que eu achei uma bosta. Desculpa. A política que ela estava propondo. A política pública, você chegou a conversar com a vice-prefeita. Eu fui ouvir, né? E assim, tinha outras mulheres, mas assim, a intenção... E aí veio uma lição de Thomas Sowell que eu aprendi depois. A intenção da vice-prefeita, com respeito, falo, era maravilhosa. Só que o que na minha lógica não fazia sentido? Porque a intenção não produziria o resultado desejado. Como sempre. Como sempre. Isso Thomas Sowell ensina. Então, eu disse, não, o caminho não é esse partido. E olha que não é só o Thomas Sowell. A cultura popular, o conhecimento popular já diz, de boa intenção o inferno tá cheio. Não é só o Thomas Sowell, não. Muito bom. Não é verdade? É verdade. E aí eu fiquei com aquilo. E o Bona tava na questão da OAB, porque eles estavam montando Ordem e Liberdade. E ele disse, depois da eleição da OAB eu vou voltar a falar contigo. E não só voltou a falar comigo, como foi lá na Restinga, se apresentou pros meus pais e disse, olha só, se apresentou, que era o Novo, explicou. Então a compromisso do Novo, a responsabilidade, o entender que a liberdade é uma coisa que precisa ser fundamentada e precisa ter vínculo. Sim. E o Bona fala assim uma frase, a gente entra no Novo por causa das ideias e a gente fica por causa das pessoas. E muitas pessoas podem falar assim, não, nunca pode ficar por causa das pessoas. Mas é que se as pessoas são a representação da ideia e ficam em princípios e valores, realmente a gente fica... Eu penso no Rogério, eu penso em vocês que estão assistindo filiados, eu penso, né, nos meus amigos de partido, eles também refletem, eles são a ideia em pessoa, vocês são a ideia em pessoa, né? Então realmente a gente fica muito... É legal, nós pertencemos a um grupo que pensa como a gente pensa também, né? Exato. Isso é importante. Então, só para resumir, que eu sei que tem bastante coisa, foi essa aí a minha entrada e aqui estou no partido para contribuir. Que legal. Que papo ótimo que a gente está tendo aqui. Então eu vou aproveitar que a gente vai continuar com esse papo e pedir para vocês seguirem o canal, inscreverem-se no nosso canal e curtirem esse vídeo, tá? Seguinte, você começou em 2014, aquela transição toda e aprender sobre a política. Ali você já começou a perceber que existia uma certa polarização. Como é que é a sua opinião sobre esse tema? E como é que a gente pode resgatar bons fundamentos da boa política, transparência, coerência ideológica, foco em resultados e coragem moral dentro desse cenário?
da polarização. Sim. Eu gosto... O Michel Temer é um dos políticos que eu admiro, embora ele tenha indicado o Alexandre de Moraes. Eu assim, não é perfeito, Como tu né? vê o novo dentro dessa Isso. Aproveita. Isso. E aí ele fala do termo radicalização. Por quê? Porque ele diz o seguinte, o Michel Temer. A polarização ela é da política. Mas a radicalização é o grande problema. Porque a radicalização, ela fecha você para receber coisas de todos os lados, né? E o novo, eu acredito que o novo, nesse contexto de polarização e de radicalização, o novo, ele é um partido que se propõe, é um partido responsável, né? E que eu digo que é um equilíbrio, que traz um equilíbrio para o debate, né? Então, na minha atuação como chefe de gabinete na Câmara dos Vereadores, eu posso ver muitas vezes o novo articulando e buscando extrair o que tem de bom nas coisas, nas ideias, né? Então, o novo para mim, ele é responsabilidade, ele é coerência. 2014, sim, começou o movimento, a gente teve a questão das passagens, eu passo pela FURG, passo por isso. Quando eu chego no novo, eu chego como... O novo também reflete muito sobre mim. Eu não gosto de radicalização. Eu não me sinto confortável com a radicalização, né? Eu não me sinto confortável em ter que romper o relacionamento com alguém que pensa diferente de mim. Então, a primeira vez que eu lido com uma pessoa que se diz esquerdista, e eu disse assim, onde tu sumiu? Não, eu acho que aqui tem que acabar, aqui a amizade. Eu, por que isso? E aí eu encontrei a pessoa assim, eu fechei com ela na rua, fulano, super feliz. E eles, não, é porque as ideias chegam a um ponto que divergem, então não tem como ter relacionamento. É difícil. E no meu lar nunca a divergência de pensamento foi sinônimo de rompimento de relacionamento. Porque se o nosso princípio e valor é liberdade, se o nosso princípio e valor ele é uma coisa que é respeitada, eu posso pensar diferente de ti e te mostrar, olha só, sabe aquele princípio? Sabe aquele valor de liberdade individual que eu e você defendemos? Essa ideia aqui que tu tá tendo sobre isso, ela produz o contrário. Pra mim isso é extremamente racional, né? Então o novo ele vem racionalizando também o debate, mas e tem aprendido a articular também com a emoção, porque muitas vezes para eu convencer as pessoas, poxa, eu tenho que entrar para a realidade delas. Isso não é cinismo, isso é humanidade, humanização. Mas você considera assim uma ideia bem difícil de aplicar, uma vez que as pessoas muitas vezes se sentem moralmente superiores, né? Sim. Em que sentido tu diz? No sentido assim, eu vejo uma pessoa na rua, essa pessoa está deitada na rua, é um morador de rua, e se eu não olho para aquela pessoa com uma certa compaixão, eu sou um nazista, sou um fascista, e aí entra as boas intenções. Muitas vezes, não importa se estamos corretos. Eu vi isso do Pedro Ruas falar, você conhece ele de perto. Sim. Não importa ter razão, o que importa é estar certo. E às vezes esse estar certo tem uma variação muito grande. E vem aqueles remendos, aquelas coisas erradas, daí aquela coisa dá errado, eles querem colocar uma outra intervenção em cima. Perfeito, acho que eu captei a tua mensagem. Ou seja, não importa muito o que é racional, não importa você vir com evidências, com boas comparações. Né? Claro que a gente sabe que tem um jogo de poder e etc, tudo mais, né? Mas como lidar com pessoas que se sentem moralmente superiores a você e a todos? Existe uma questão de hierarquia na Câmara, então a gente precisa... E aí tu pode falar um pouquinho dos bastidores. Isso, também. Exato. E eu vou trazer, por exemplo, como assim, hierarquia? Bom, por mais que eu veja ali que tem uma ideia que não é bacana, eu tenho que me tratar com a pessoa de igual para igual. Então eu sou igual aos assessores do Pedro Ruas, por exemplo, e o meu vereador é igual ao vereador Pedro Ruas, nesse sentido de equiparação. Sim. Então eu tenho que primeiro entender essas coisas como assessora, tá? Vamos trazer a pauta de moradores de rua em Porto Alegre, como tu bem trouxe aqui, né, e citou ali a questão. As soluções, ambos, direita e esquerda, veem isso como uma coisa que precisa ser resolvida na cidade. Primeira coisa, para os moradores de rua, porque eles são seres humanos que possuem dignidade. É a mesma dignidade que o morador de rua possui, eu possuo. Não existe quem possua mais, não existe quem possua menos, né? Então, mas eles estão sob uma condição ali de vulnerabilidade. Mas quem passa por ali e não conhece aquele morador de rua, também está numa condição de vulnerabilidade. Óbvio. Então, como a gente vai conciliar interesses? Então, o que se faz? O que a radicalização faz?
Ela diz assim, é culpa de você. Ah, vocês querem tirar o morador ali pra a cidade ficar organizada, né? Aí o outro lado diz, tem que pegar mais. Não, não é assim. E vocês querem que eles fiquem à míngua. Olha só, não vai resolver. Então o que a gente precisa entender? O frio tá acontecendo em Porto Alegre, a gente tá no inverno, né? Moradores estão morrendo nas ruas por causa do frio. Eu pergunto pra vocês, é por causa do frio? Aí vai lá o Partido Novo, pega os dados e começa a entrar para a política social da cidade e entender o que está acontecendo com os moradores de rua aqui em Porto Alegre. Não, esse fulano aqui, esse óbito aqui, ele já era acompanhado pela prefeitura há X tempo, a situação é esse. Pô, tu já tem dados. E aí tu começa a traçar uma política pública de acordo com a realidade daqueles moradores, de cada morador. A política responsável não é aquela que vem com a solução. Ela tem princípios, ela tem valores. Depois ela desce pro play para ouvir os pares. O Thiago Albrecht, meu chefe, ele tem uma frase mais ou menos assim, né? Que 80x parte para entender o problema é ouvindo. Sami, tá na escuta. Então, a política tem muita fala, mas às vezes a solução está em observar, em escutar e depois construir com os pares. Se pro Pedro Ruas é importante, agora eu tô falando aqui, gente, não como uma política que fica debatendo e faz vídeo no TikTok para viralizar, tô falando, né? Sim. Mas se pro Pedro Ruas, ambos nós temos o mesmo interesse, que é a questão dos moradores de rua na cidade. O que para ele é importante e que é inegociável? É inegociável que nessa pauta X coisas aconteçam. Então, isso aqui para nós dá para conciliar. Então a gente tenta achar meio termo. Eu nunca vou ter na política o meu projeto 100%, entendeu? Não, isso tem que fazer concessões. Tem. Com certeza. Agora, quando você tem assim uma situação, como te falei, né, uma questão moral, né, por mais que a gente saiba que aquilo ali é uma situação ruim, difícil, né, agora eles vão defender que as pessoas fiquem na rua do tempo indeterminado, porque se a gente quer propor uma política diferente, tirar eles naquele momento de frio, a gente está sendo agressivo, ou seja, há um mercado em cima disso que eu iria falar, depois disso aí dito. Então, Sandra, você não acha que existe um mercado em cima dessas questões sociais? Por exemplo, assim, as pessoas que levam comida para os moradores de rua. Se os moradores de rua saírem dali, elas não vão ter mais como receber doações e, de repente, levar aquela comida para aquelas pessoas todas as noites. Né? O morador de rua, muitas vezes, tem até uma profissão, mas em virtude de uma drogadição, em virtude de alguma doença mental, que não está sendo tratada, porque hoje a gente não tem nem hospitais psiquiátricos, essas pessoas não conseguem evoluir dali. Então, você não acha que às vezes é um certo oportunismo desse pessoal, assim? Eu acredito que tem muitas coisas envolvidas, mas a realidade ela é um pouquinho mais complexa. E o que eu aprendi na Câmara é que ninguém é 100% lobo mau. Tá? Então, não é. A realidade não é essa, tá? A realidade da tribuna é uma realidade e a realidade de baixo do plenário é outra. E muitas vezes a gente consegue sim coisas para construir. Eu tenho que pensar nos 2 projetos de lei que eu tive e que foram aprovados por unanimidade na Câmara. Conta um pouco para nós. Entende? Então. É o projeto de regularização fundiária, de transparência na regularização fundiária. Eu era estudante de Direito e trabalhei na prefeitura lá de Canoas com essa questão de regularização. E para nós liberais, direito à moradia é um direito constitucional. As pessoas têm isso. A gente é contra a invasão, mas o que é regularizado direitinho, ok. E aí eu fiz um pedido de informação à prefeitura, na época na gestão Marquesão, perguntando sobre como é que estavam os processos de regularização fundiária no município. E eu tive um problema de transparência ali. Eu disse, bom, se eu como cidadã estou tendo, imagina quem tem o seu lote regularizado e não sabe em que fase está desse processo. E aí o processo nunca tem fim, eu não sei onde eu tô, né? E aí o imóvel fica desatualizando, as medidas mudam, o terreno muda, e aí aquele processo não acaba. Então, quando eu tive a oportunidade de ser vereadora, eu articulei isso juntamente com outro vereador, de outro partido, Freitas, e esse projeto foi aprovado e agora está em execução. E se vocês forem ver nos canais da prefeitura, principalmente do DEMAB, tem um novo cadastramento que vai ocorrer por agora,
que é buscando a atualização das pessoas, dos cadastros. Isso é fruto da nossa lei aprovada, né? Então, assim, nisso eu consegui articular com esquerda e com direita. Por exemplo, e pode ver que a minha proposta aqui de hoje é uma proposta diferente, né? É uma proposta do novo, de uma atuação que existe e que pode construir pontos no dia a dia, porque a gente precisa de quórum para aprovar projetos, né? Sim. Então, princípios e valores são inegociáveis, sim, mas existe um nível de articulação. E o outro que eu quero trazer é o Aqui Tem Luz. O Aqui Tem Luz surgiu porque um grande amigo meu, que não está mais aqui, enfim, ele trabalhava com a questão de energia e disse assim: Samela, existe uma contrapartida que a empresa, a concessão atual, precisa dar para a comunidade. E eu vou te trazer uma pessoa para conversar. E aí fomos lá conversar na bancada do Novo e nós descobrimos que fizemos uma lei que lugares que estão em fase de regularização, eles poderia haver uma parceria público-privada, digamos assim, para iluminar esses lugares. Então, assim, eu morei na Restinga e tinha uma rua, que é a extensão da minha, que era um breu, né? E ali a Ipsul não colocava luz, porque ela modificou lugares já existentes, mas tu não tinha uma abertura. Então, como contrapartida, tu pega, por exemplo, a contrapartida que a Equatorial tem que dar, leva nesses lugares, e tu tem uma autorização legislativa para isso, para construir, para compor, para chamar daqui a pouco uma outra empresa para abrir nesses lugares que estão em fase de regularização fundiária, conecta com o meu projeto, mas não tem luz. E luz é essencial, luz é importante. Claro. E esse projeto eu pude entrar como vereadora e depois como assessora participar da construção dele na Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, na CCJ. E eu vi vereador petista elogiando. E tem uma estratégia legislativa aqui. Por que o nome foi, olha, transparência da regularização fundiária? Ok, mas não é apelativo, mas passou. Mas esse aqui tem luz, porque qual vereador vai votar contra um projeto que se chama Aqui Tem Luz? Se votar se ele votar contra Aqui Tem Luz, ele vai dizer aqui não tem luz. Aqui é um breu, entendeu? Sim. Então, assim, a gente que defende uma política técnica empática, porque é uma pauta empática, me coloco no lugar do outro, mas uma questão técnica, a técnica legislativa ela também tem que ser emocional. Ou seja, Aqui Tem Luz é um nome para constranger quem votaria contra e para gerar conexão com quem quer que aquilo aconteça. Legal. Então eu tive um vereador que eu discordo plenamente dele em praticamente tudo, mas que sustentou o projeto na tribuna e ele é petista. E no dia que o projeto foi aprovado, uma suplente que assumiu como vereadora também, e eu estava como assessora quando foi aprovado, e os vereadores todos bateram palma por causa do projeto. Olha só que interessante, sabe, são esses momentos que me dão esperança. Então a gente precisa separar a política da rede social, que tem um movimento importante que pressiona, da política do dia a dia, e ter esperança nessas coisas. E aí essa vereadora chega pra mim e diz assim: moça, tudo bem, Sandra? Eu quero te agradecer pelo teu projeto. E eu, vereadora... Uma vereadora de esquerda ou de direita? PT. Eu quero te agradecer pelo teu projeto. E eu, vereadora, né? Por quê? Porque aos 15 anos eu fui abusada numa rua. E eu fui abusada porque aquela rua estava escura. Então o teu projeto, pra mim, ele representa muita coisa. E aquela mulher estava falando comigo emocionada. Eu disse, obrigada a Deus, porque eu consegui ver uma lei, uma ideia, ela uma é pessoa. Era vereadora suplente. Tá. E estava como vereadora naquele dia, então, portanto, todos os direitos de uma vereadora. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esses momentos nos dão esperança. Isso não significa que quando essa vereadora tem uma ideia que é totalmente equivocada, eu não vá na tribuna e, como a gente diz, vou bater naquilo. Mas pra que a gente bate? Não é só pra like, é pra convencer e mudar, para que juntos nós tenhamos o consenso e a sociedade seja beneficiada com isso. É esse que é o foco da política. Então, essa política que eu gosto, Rogério. Legal. Você me lembrou agora, que eu leio muito pro meu filho, né? E tem um dito da Emília Monteiro Lobato que diz assim: contra esperteza, esperteza maior. E eu vi que você foi mais esperta que todos, né? É isso. Assim, ou seja, você tem que pegar o que você tem, com conhecimento, e tentar
criar uma coisa nova, diferente, mais inteligente, mais esperta, para aquelas pessoas que vão ser contra não ficarem sem conseguir aprovar isso. Isso, eu trago agora um outro contraste, porque lá na Câmara, fofocas, vamos fofocas, pessoal. Fofoca é bom, né? Fofoca política mais ainda. E aí teve esses dias um embate, porque chamaram lá o meu vereador, e isso é muito ruim, né? Porque meu vereador chamaram ele a esquerda chama fascista, nazista, tudo que é de direita, eles só te chamam assim, né? E aí eu entrei no plenário e, Sâmila, vê o que tá acontecendo aqui e tal, dá uma acalmada, porque daí, terrorista, né? Vocês viram os cortes, né? Os vídeos, né? E aí, dentro disso, tinha uma grande vereadora, que uma assessora entrou no plenário, e essa assessora fez esse cutucão. Não pode falar assim com uma pessoa, quanto mais com um vereador, né? Hierarquia, como eu falei. E aí, quando eu saio, assim, de quem é essa assessora aqui que falou isso, né? Porque eu quero conversar de assessora pra assessora e mostrar como você é equivocado no debate, isso bagunça as coisas. E aí ela simplesmente, uma vereadora ouviu a vereadora dela e disse, é a minha assessora, e veio bater de frente. Duas negras num corredor da Câmara de Vereadores, uma de esquerda e uma de direita, né? E eu não gosto disso, eu sou da paz, entendeu? Mas e duas mulheres, e duas mulheres. E aí ela me chamando Sami. E olha que a gente nem é amiga íntima, né? Tu pode me chamar de Sami, vocês podem me chamar de Sami, os filiados, hein? E aí eu disse, mas vereadora. E aí, resumindo, a mãe dela parece que votou em mim pra deputada federal. É mesmo? Então, o que eu quero dizer? Que no final das contas, acessar a lógica é muito importante, o argumento é muito importante, mas você precisa na política acessar o coração. Claro. E acessando o coração... Mas o ser humano é uma pessoa emocional, né? Exato. Mais do que lógica. Então acho que o desafio para nós do Novo, e o Novo tá cada vez mais bom nisso, podcast é isso, é essa coisa do relacionamento, né? Porque daí depois quando os ânimos do relacionamento, porque quando os ânimos se acalmam, quando o corte para rede social tá feito, no final do dia o que restam são esses relacionamentos. Sim. Então, talvez esse meu viés cristão, quando tu perguntou lá no início, mas como tu vê esse teu conservadorismo conectado, né? É porque é sobre isso, entendeu? Quando Jesus falava a fariseus, tinha gente que ia matar ele. Mas era por isso que ele não ia nunca dar o contraponto. Justamente pelo ser humano ser digno, justamente por ser humano ser igual, ele merece que eu tente convencê-lo. Sim. Claro, ou seja, a gente tem que ter um lado racional, de fatos, de argumentos, de comparações adequadas, mas a gente também tem que saber lidar com o lado emocional. Total. Do convencimento das pessoas, né? E como é que foi pra você um outro projeto que eu sei que você fez? Uma mulher... Isso. Negra. Ela chama-se... Não... Como é o nome do projeto? Pode falar pra gente? O projeto... do Negra Livre da Maria Europeza. Tem dois? É porque assim, o Negra Livre já é uma ideia que tá, inclusive aqui, o Negra Livre, uma ideia que nós temos, que é um canal de informação. Mas dentro disso tem o trabalho da Maria Europeza, que eu desenvolvi daí enquanto o Lola, que é uma organização de mulheres liberais. Isso eu queria saber. Isso. E a Maria Europeza, ela é venezuelana, e ela é desse grupo, Lola, que é Senhoras da Liberdade. É uma think tank, tá? Tipo Atlantis. O pessoal aqui de Porto Alegre conhece Atlantis. E essa moça, acontece que ela tem 30 anos, eu tenho 29, e a nossa diferença é que eu estou no Brasil e ela na Venezuela. Porque se eu estivesse na Venezuela, eu defenderia o que ela estava defendendo. Acontece que essa moça foi denunciar uma operação Tum Tum, uma operação na Venezuela, que estava usando como justificativa ali para prender as pessoas que discordavam do regime do Maduro. Nós sabemos que houve, sim, um golpe na Venezuela, né? Edmundo González ganhou, mas Maduro se apossou do país. E essa moça denunciou, e o motorista de confiança dela a delatou para o governo, tá? E ela foi raptada dentro de casa, e ela começa a abrir, ela abre uma live e diz assim: quem está aí do lado de fora de casa? Vocês têm um pedido para minha prisão? E eles vão entrando, eles arrombam a casa dela e levam ela. Levam ela para o maior centro de tortura da América Latina. Dê um Google, o El Helicoide. Era para ser um shopping e virou uma prisão de presos políticos, com torturas e tudo mais. E aí, nós do Lola fomos informadas, vimos esse vídeo. E entramos com uma ação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi vencedora. Essa ação envolveu meninas brasileiras, meninas venezuelanas do direito. Nós tivemos a Larissa, por exemplo, que é do Novo, que foi pré-candidata também aqui, me ajudou recolhendo as provas e a gente colocou no sistema.
E foi um desafio, porque eu nunca tinha feito isso antes, então eu usei a minha formação do direito para esse direito humano, né? Que é intimar o governo da Venezuela. Esse processo continua, mas nós ganhamos a medida cautelar e a Comissão Interamericana intimou a Venezuela a responder. Só que a ditadura não tem compromisso com a liberdade, né? Então, há relatórios já da ONU falando da Maria Oropesa por causa dessa ação que nós entramos. Nós continuamos isso e a Maria continua presa aí desde agosto do ano passado. Fui a Brasília, conversei com o Celso Amorim, que é o enviado do Lula à Venezuela e à Rússia. E aí vocês podem ver. Tive que tomar um engove antes e depois, porque foi como não falar com Ai, ninguém. gente, é horrível. Porque como é que a gente vai saber que vocês estão fazendo alguma coisa por ela? Quando ela for solta. E como eu vou saber que ela... Quando isso acontecer. Coisas do tipo assim, né? E me falando com um sorriso, como se fosse super empático, mas na verdade, tanto faz, tanto fez, né? Então, poxa... Um deboche, na verdade. É um cinismo, sabe? E aí, sim, como é que eu vou acessar esse cara? Como é que eu vou falar que isso aqui é um absurdo? E aí ele disse, não, porque teve presas políticas que nós conseguimos interceder por, né? Eu falei com o presidente da Comissão dos Direitos Humanos, que é a Daiane dos Santos, que é gaúcha, que é a mandata, né? Ela não tem um mandato, ela tem uma mandata, né? Ela é do PCdoB. E aí ela... Daiane dos Santos é do PCdoB? É do PCdoB. E aí, quando é do cabelo vermelho, né? E quando eu falei pra o pessoal ver as referências... Mas não é a ginasta, né? Não, a ginasta é ginasta. Tá. Isso, no social. Não conheço essa Daiane. A Daiane dos Santos é uma parlamentar. Daiana. Cabelo vermelho e tal, do PCdoB. E ela... E aí, quando ela tava entendendo... Ai, vamos fazer isso, isso aqui... Aí, quando eu disse que era da Venezuela... Eu sabia, né? Mas é que eu tenho que fazer minha parte. Que é tentar tirar a Maria de lá. Aí me deram uns conversários. Como assessora, a gente identifica, né, as coisas. Sim. E aí foi isso, assim. Então eu fui a Brasília interceder pela Maria. O Marcel Van Hatten, nosso deputado, abriu caminhos também. Então nós fomos conversar no Itamaraty. A Anne, que era presidente do Lula, foi também comigo. Então assim, a gente tentou abrir essas portas diplomáticas. Entendi. E é isso que precisa acontecer, Rogério. E é aí que eu venho... Nós precisamos de direitos humanos, não é só coisa da esquerda. Direitos humanos é direitos humanos, de todos os humanos. Então, por muitas... Nunca foi, né? Nunca foi. Nunca foi. Pelo contrário, o que são os direitos civis, a luta contrário. pelos direitos civis, o trabalho de Martin Luther King e tantos outros. Então, o que eu tenho tentado resgatar é a nossa atuação e militância dentro do movimento dos direitos humanos com o viés clássico das liberdades. Ah, que legal. São ideias muito... ideias grandes, né? E que muitas vezes as pessoas não dão valores. Eu mesmo, falo de uma experiência rápida, eu fui doutrinado dentro da faculdade. Publicidade e propaganda, né? Era só Michel Foucault, a teoria toda aquela do Escola de Frankfurt. Mas quando a gente começa a ver, por exemplo, alguns... Eu lembro que foi o filme do Fernando Meirelles, quando o Che Guevara termina ali, Diários de uma Motocicleta, e eu terminei o filme e falei assim, mas não precisa de uma revolução para isso, né? E eu acho que um pouco essa situação de só revolução, só buscar essa radicalização é que às vezes toma esses valores dos direitos humanos para eles, ou seja, aquele moralismo que a gente vinha falando, né? Bom, mas vamos continuar a nossa conversa assim com você. Que mensagem tu deixaria para outras mulheres que têm vontade de participar, mas têm medo de perder, de repente, a sua identidade? Fala um pouquinho de como é a atração por política das mulheres hoje, porque você foi atraída desde o começo, né? Isso. Ou foi algo assim que para ti como mulher não teve diferença, ou você sente que algumas mulheres não se sentem atraídas por aquilo, porque a gente vê cada vez mais homens sendo eleitos e as mulheres são a maioria das eleitoras. Eu acredito que a mulher, eu te citei ali o Bona, né? O Carlos Bonamigo como alguém que me puxou e que me manteve muito foi Carla Baroni, foi Beatriz Depp, sabe? E tantas outras mulheres excelentes que me puxaram e me formaram essa base. Então eu tive mulheres na minha base, fora minha mãe, então que elas estão sempre na retaguarda, né? Eu vou fazer uma analogia com o ministério de Jesus. Tinha os discípulos, mas tinham mulheres da elite que
que o manteve, inclusive no ministério financeiramente, né? Então eu tive mulheres que digamos assim, que me sustentaram e que ainda de alguma forma me sustentam. Então dentro disso, eu entendo que nós mulheres, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. E quando você é uma mulher que tem família, que tem profissão, que tem várias responsabilidades, nós somos extremamente atarefadas. Então eu digo que não é que a mulher ela não é expulsa do debate, mas ela faz tanta coisa que ela precisa escolher as fases da vida, claro, né? Ela precisa, você consegue até conciliar estudos, é difícil, com maternidade, mas como você vai conciliar maternidade, política, casamento, profissão? Extremamente difícil. Então, eu diria assim, mulher, entenda o tempo que você está vivendo e como você pode contribuir para a política da sua maneira. Porque sim, você vai precisar de uma estrutura, você vai precisar de uma base e não entre nessa luta sozinha, né? Então, seja o apoio de amigos, seja o apoio de familiares, entre com a sua retaguarda, porque a vida política, ela realmente é um preço mais complicado, e o homem antes saía pra guerra, né? Primeiro caçar, depois pra guerra, né? Então o homem já tá acostumado com isso, mas nós temos um interesse interno em nós. E é o que eu digo, ô Rogério, o homem pra se arrumar, põe uma blusa aqui neutra, ó, vai e sai, entendeu? Peito e cabelo e sai. Mulher, guria, tem batom, tem brinco tem que combinar com casaco. Sim. Então assim, a mulher, ela tem a sua peculiaridade, entende? Então eu diria assim, mulher, entenda o seu tempo, se organize e entre pra política, porque nós precisamos de vocês, mas contribua até onde você pode. É isso. Só isso que você falou aqui dá um outro podcast, hein? Diferenças entre homens e mulheres. Existe. Conceitos de beleza. Exatamente. Pois é, isso é um assunto bem legal de conversar contigo. Mas eu vou te perguntar, já que você entrou nesse assunto de diferenças entre homens e mulheres, pessoas mais atarefadas, como é que foi as suas campanhas eleitorais, né, como candidata? Agora como assessor, você já falou bastante, mas como é que foi, por exemplo, a campanha que você participou? Já são o quê? 3 campanhas que você já fez? Isso, 3 campanhas. Fiz uma para vereadora, aí eu fui terceira suplente, depois me tornei a primeira suplente, né? E assumi algumas vezes como vereadora. Depois foi como deputada federal, que é uma campanha diferente, é uma campanha que você trabalha, óbvio, sempre, todas as campanhas a gente trabalha para ganhar, mas as probabilidades de ganhar são mais difíceis, bem mais difíceis, você precisa bem mais recurso, mas ao mesmo tempo é mais quilômetro rodado do que perna, sabe? Que para vereança é muita perna, claro, né? Então é diferente, até o seu vizinho, você tem 5 vizinhos que também são candidatos a vereador na vereança. Para deputado federal, isso diminui, né? Porque o tirão é maior. E depois disso foi como coordenadora do Thiago Albrecht, né? De campanha do Thiago, juntamente com o Léo, meu braço direito, coordenamos a campanha juntos. E uma campanha que, graças a Deus, aí foi vitoriosa. Então foram 2 experiências como candidata, uma como coordenadora. E eu acho que isso é bem legal, porque dá pra nós uma visão. Primeiro eu tinha um sonho, né, em 2020, então era muito amadora mesmo. E agora a gente já vai aprendendo as coisas que dão certo, que não dão. E o próprio meu treinamento no Renova BR, treinamentos que eu fiz de preparações, me deram assim mais experiência para atuar. Você fez o treinamento no Renova? Sim. Você continua fazendo? Eu sou aluna do Renova, no caso, né, já fiz a formação, fiz em 2021 para 22 para as eleições, né, tive o apoio do Renova também na minha eleição em 2022, foi muito importante, porque ali a gente aprende assim, dia a dia, assim. Então desceu uma equipe do Biden, por exemplo, que fez o Biden ganhar, eu digo, fizeram milagre, né? E eles passando lá o treinamento para nós em São Paulo, depois a formatura foi em Brasília, e para mim foi muito importante conhecer uma visão de política. Isso em 2020? Eu acho que 21 para 22, né? Porque a eleição foi 22. Então me preparei um ano antes também nesse sentido. Então muito estudo, muita preparação, muito ajuste, e eu gosto muito, da parte de... tô até com saudade de campanha política, né? Mas eu gosto dessa parte de estratégia, de contato com pessoas. Então foi isso.
E hoje você não continua mais no Renova, você já terminou os seus estudos. Alumni, né? Fui aluna deles, mas assim, a semana passada eu dei uma entrevista, porque como fui aluna deles, eu tô lá eu tô numa plataforma de ex-alunos, então eles me pediram uma entrevista, tipo essa que a gente tá fazendo, mas com foco em mulheres negras na política. E uma das coisas que eu dizia, mas é esquerdista e tal, eu disse, gente, para com isso, a gente tem que aprender com quem não é esquerdista, entendeu? Tem gente de direita, tem gente de esquerda lá, e a minha turma foi muito diversa, eu tinha desde colegas super militantes, até colegas bem mais à direita, tipo eu, né? De tudo. E como é que foi essa experiência lá? Assim, desse jeito, assim, como é que era estar na aula, trocar essas informações com eles? Era bom, eu fiquei até no meu quarto, era uma colega do Novo que tava sem cair assim naquela briga, naquele populismo, naquela coisa. Tá, isso não tem. Parece que tiveram outras turmas aí que teve um pouquinho mais, assim, de rusga. Mas assim, ó, eu só digo uma coisa, briga quem não quer não briga. Né? E a gente tava lá pra aprender, não tem espaço pra esse tipo de coisa, né? Ah, perfeito. Então vem mais uma candidatura tua por aí. Se Deus quiser, para deputado estadual, pré-candidato. Já tem até o apoio aí de gente importante na direita, na área da comunicação, que eu tô sabendo. A gente tem alguns apoios bem bons aí. Eu digo que todo apoio é um apoio importante, mas a gente tem sim grandes players, pessoas que já me acompanham há anos, né? E além dessa campanha que a gente vai ter aí nos próximos 2 anos, né, 2026, o que a gente pode esperar de outros projetos teus? O que você vê lá no médio para longo prazo? Eu digo que eu tenho, assim... Nos próximos ciclos da política, porque eu costumo falar assim, pro Brasil, na minha opinião, a eleição de 2026 talvez seja mais importante. Mas para o nosso partido, eu acho que a de 2030 vai ser mais importante. Porque eu acho que nós agora ainda estamos naquela recuperação do que aconteceu em 2022, né? Que foi aquela saída do Amoedo, aquele trauma todo, né? Então a gente já recuperou nas eleições municipais, acho que nós vamos crescer mais em 2026, porque é óbvio, a gente vê o crescimento, a gente vê o interesse das pessoas, as nossas ideias, que entra aquela questão do racional e do emocional, né? E agora em 2030 eu acho que vai ser uma campanha importante para nós em nível nacional. Mas 2026 talvez para o Brasil seja mais importante. Eu penso assim, se pro Brasil é importante, pro Novo ela é super importante também, porque... Claro. Entende? Porque 2026... Ela é a base, né, de 2030. Ela é a base, porque assim, 2026 a gente tá falando de uma situação de Brasil... sempre isso, né? Sempre é o jogo mais importante, né? Agora, se não ganhar... Mas é que é importante porque o que nós estamos vivendo no Brasil, e eu ouço muito comentarista político, me alimento muito dessa fonte diariamente, né? E assim, o Brasil está extremamente... A gente está com problemas fiscais muito grandes. Muito grandes. Nós temos uma... Não é só no executivo que a gente está vendo radicalizações e extravasamento de competência, a gente está vendo isso no judiciário, né? A gente tá vendo a emenda, ela passa, o que aconteceu com as emendas no Brasil, elas passam de ser um mero instrumento de um recurso de apoio, mas elas já são uma forma, uma barganha e agora uma dependência, então não vive-se mais sem emendas. E aí, então, já que a emenda é importante, então o nosso garoto de recados do STF vai bloquear isso para usar como barganha no Congresso. Então, uma imoralidade nas instituições, é um extravasamento de competência que nunca antes se viu. Então, são pessoas com condenações exorbitantes, desproporcionais. Eu estou ouvindo criminalistas, advogados criminalistas renomados, que antes eram vistos como super esquerdistas, mas que se diziam sempre garantistas, começando a concordar, uníssonos, ambos falando a mesma coisa, como nós estamos falando. Então, o que é o julgamento? Rasgando o processo penal. Então, quando tu começa a ouvir pessoas que pareciam que eram radicais, o que até mesmo talvez fosse mais radicais, dizendo... Gente, red flag, o que está acontecendo? O que está acontecendo no Brasil? Então, nós precisamos mudar este cenário. Então, eu acredito que 26 é extremamente importante, porque nós não podemos ter mais 4 anos de um desgoverno, né? E nós precisamos entender, e assim, eu sempre, polarização para mim não é o problema. O problema é radicalização e não entender o seu lugar. O problema é uma imoralidade nas instituições, é uma safadeza escancarada que todo mundo vê
E o que se faz? Então, eu acredito que 26 é extremamente importante, e a questão da mudança do marco civil da internet, uma lei extremamente importante, moderna, que agora está sendo enfraquecida no seu artigo 19, porque botaram um jabuti de coisas antidemocráticas. Todo mundo é O contra... que você achou do discurso de ódio? Discurso de ódio? Você não viu nossa Carmen Lúcia, nossa excelentíssima ministra do Supremo? Falou que as mulheres não são vítimas de discurso de ódio, mas discurso de ódio. Gente, essa parte eu não tinha visto, tô chocada, tá? É? Eu vi quando ela fala da censura. Vou dar. Eu vi quando ela fala da censura, que alude lá na eleição, que diz que ela diz que vai ter uma censura pontual e depois diz que nenhuma censura é aceitável, e que os brasileiros, os 200 e pouco milhões de brasileiros aí são uma ameaça para a democracia. Não, ela falou isso e depois ela falou sobre as mulheres, que as mulheres sofrem de discurso de ódio. Eu até agora não entendi o que eu também, quanto mais eu, né? Pois é. Então, assim, é esse cenário que a gente está vivendo, e isso me preocupa. Então, por isso que 2026 é extremamente importante, porque as coisas elas precisam mudar, a sociedade precisa se mobilizar. Se a gente ficar, na minha visão, com olhos em 2030, a gente vai perder 26. Não, com certeza. Quando eu falei assim, que é por isso que eu ressaltei, a gente concorda. Para o Brasil, a lição mais importante é de 2026. Eu acho que para o nosso partido é a de 2030, no sentido que a gente vai crescer em 2026, independente do que acontecer, e 2030 a gente vai estar mais preparado, porque os nossos quadros são muito jovens. Você é uma jovem, o Zema, ele acho que nem mais, acho que da minha idade, um pouco mais velho do que eu, vou fazer 50 já, entendeu? Então são pessoas muito jovens que têm muito ainda para contribuir para o Brasil. Agora, claro, se a situação não melhorar e a repressão continuar, a gente pode ver situações muito difíceis, né? Mas que bom que você tem uma visão até de certa forma otimista, apesar de preocupada. Muito preocupada, e eu acho assim, agora como a gente está falando de afiliados, né? Que 2026 depende muito dos filiados também. Porque, gente, a base que os filiados nos dão nas campanhas políticas é muito importante. Se eu tô aqui hoje é pelo trabalho de muitos filiados engajados, né? O nosso Léo aqui, que é o diretor aqui do podcast, falando que entrou recentemente, tá tão empolgado. E eu ouvindo a empolgação dele, me empolgou. Claro. Entende? Porque ele tá com aquele gás que eu ainda tô, mas é que o meu gás tá mais calejado, entendeu? Sim. E quando tu vê uma pessoa como o Léo aqui atrás dos bastidores, cara, isso dá um amparo pra gente muito significativo. Então, o que eu vejo, sabe, Rogério? Nós já fomos filiados lá no início e somos ainda, mas... que a base, quem está nos assistindo aqui, engaje-se com o seu trabalho, com o seu suor, com as suas palavras de motivação, com o seu like, com o seu compartilhamento, porque é isso que a gente vai fazer agora, em 2026, que vai refletir para 2030 e vai ser essencial. Nós podemos ter dois tipos de filiados, os filiados pagantes e os filiados não pagantes também, não é verdade? E você conhece, por exemplo, qual é a vantagem que um partido tem por ter muitos filiados? Quais são as vantagens que um partido tem? Primeiro a gente ganha, na minha visão, força, né? Porque o partido, fora que você pode participar, além de rede social, você pode participar de decisões que nós tomamos enquanto partido. Você é injetado de ânimo, porque a gente tem uma série de eventos. Gente, no meu tempo ainda não tinha assim, Mulheres Novo tão organizado. A gente tem Danix aí arrasando. E aí até a gente tava vendo a pauta aqui, não falar das mulheres na política, porque a Danix vai gostar das mulheres. A gente tem eventos de mulheres, então você realmente, você não tá sozinho quando você tá numa legenda como Novo. Eu não posso falar pelos outros, né? E fora que a gente lida muito bem, não tem essa vaidade política, eu gosto muito da simplicidade do Novo, né? Sim. Todo mundo é importante. Então... Todo mundo é importante. E assim, eu acho que não tem como você ganhar um jogo sem jogadores, né? É isso aí. Ou seja, os nossos jogadores são quem? São os nossos mandatários, são aqueles que abdicam às vezes de muitas coisas da sua vida, seja empresariais, profissionais, pessoais, para se dedicar a um moedor de carne, que é a Câmara Municipal, que é a Câmara Estadual, que é o Executivo, tanto municipal, federal, estadual. Enfim, não é fácil, gente. Para quem já teve a oportunidade, como eu, de ir a uma Câmara de Vereadores num debate, você sabe que aquilo ali é extremamente estressante. Não é fácil. Não é fácil. Assim, vamos falar então de pessoas que de repente possam te inspirar nesses próximos anos, ou te inspiraram. Você falou muito da tua mãe, falou de outras mulheres, né? Te suportaram. Teria alguma mulher que te inspira, assim? Pode ser, não precisa ser uma pessoa conhecida, pode ser uma pessoa
próximo a ti, você queira fazer uma homenagem? Nossa, tem. Assim, eu olhando pra minha... Muitas mulheres que me inspiram, elas são anônimas para as pessoas, né? Então, mas eu tenho um núcleo de amigas. E vou falar da minha sócia, a Fran, né? Minha sócia aqui do Negra Livre, no Merchan. Poxa, ela é uma guria do mercado financeiro que me inspira e muito, que rala muito. Então, a Fran, um beijo pra Fran, uma pessoa que me inspira. Figuras na política. Claro, você me apresenta, quero conhecer. Ah, perfeito. Figuras na política clássicas, né? Margaret Thatcher. O que aquela mulher fazia? Até eu disse, será que a Badenoch vai ser do partido lá conservador? A Kemi Badenoch vai ser uma Margaret Thatcher? Todo mundo quer Margaret. Só que ela tá numa situação lá na Inglaterra que é complicada em termos de estrutura e tal. Mas o que mostra que o que a Margaret Thatcher fazia e fez no debate, fez pelo país, foi um diferencial. Então também é uma mulher que não é anônima, que eu admiro muito. Ah, que legal. Algum valor assim negociável para você? Você que tem uma formação judaico-cristã, dentro dos valores ocidentais, qual o valor que você, dentro da política ou para a tua vida pessoal, você acha que... Eu acho que se a gente tiver que resumir tudo em um mandamento só, o amor é um único mandamento. O amor é uma coisa bem pontual e que não é assim, faça tudo porque eu te amo. Não. O amor é imbuído de lealdade, por exemplo. Lealdade, o que é certo. Isso está conectado com a verdade, né? Então, assim, lealdade para mim é bem importante, mas eu acredito que o amor, assim, ele é a dose para as coisas. Porque se eu começo a fazer coisas, né, arrasando, né, na política, e eu esqueço do amor, breve isso vai gerar um problema, entendeu? Ele coloca limites nas relações, ele faz eu não desistir do Brasil, ele faz eu ser leal, né? Ele faz eu entender que as coisas que eu faço aqui reverberam na eternidade, ele me faz ser responsável. Então, para mim, o amor de 1 Coríntios 13, o ágape, é esse o amor que eu me refiro, que é o amor de sacrifício, né? O que Jesus fez por mim, me sacrifico pelo outro, mas sem me esquecer, sem me anular. E a minha régua de conduta não sou eu, não são os outros, é Deus. O que coloca a amor ali num patamar muito maior. Porque eu não fico sinalizando virtude para os outros. É o meu relacionamento com Deus. Eu não... ninguém me define, só eu me defino. Não, nem mesmo eu me defino. Cristo me define. E se Cristo me define, isso não é uma coisa simples, né? Então a régua moral é outra. E isso faz com que muitas vezes eu olhe para alguém que pensa diferente de mim, esquerdista, e diga, né, eu digo, não, mas espera aí, né? Vamos tentar equilibrar as coisas. Então, para mim, o amor, ele é a melhor medida. E, inclusive, eu faço uma pós e um dos meus professores de ética, ele fala sobre o amor, exatamente isso, como aquele que regula a ética. Que pode ser o amor na prática? O respeito. O respeito é uma coisa importantíssima nas relações. E eu acredito que o Brasil precisa mais, sabe? De respeito. Respeito à autoridade. Primeiro, respeito a pai e mãe, né? O respeito ao meu chefe, o respeito aos meus colegas, o respeito a quem está me prestando um serviço, né? O respeito, por exemplo, sim, às minhas autoridades, mas sem esquecer a verdade, o amor, a dignidade humana. Então, para mim, amor está alinhado a respeito, e esses dois valores para mim são inegociáveis. E como é que você relacionaria tudo que você falou com o conceito de liberdade? O conceito de liberdade? Porque liberdade é tu entender... para mim isso é muito complicado, porque assim, não é complicado, mas passando por um momento que uma pessoa tomou uma decisão muito forte, que é uma decisão terrível, que eu considero complicada, tá? Não é terrível para os outros, mas é terrível para ela mesma. No final das contas, liberdade é respeitar a decisão do outro. É respeitar o que ele quer fazer com a vida dele. Eu posso dizer, isso não é moral, isso não é sinalizar virtude, tá? Que existe uma moral, existe uma coisa que é absoluta para dizer, Rogério, isso tá errado. Eu vou te mostrar como tu vai te ferrar fazendo isso. Mas no final das contas a decisão é uma decisão do Rogério. Claro. Então, para mim, isso não é amor? Isso não é amor? Isso não é respeito? Então, liberdade e amor é isso. Não é o seu filhinho querer bater nos coleguinhas, fazer o que quiser. Eu vou deixar ele ser o que ele quiser. Tá, mas você vai falar a verdade. Mas entra um pouquinho de disciplina, não entra? Nesse exemplo que você falou. Claro. Porque eu acho que para você
ser livre, você precisa ter um pouco de disciplina. É responsabilidade. Responsabilidade. É responsabilidade. Né? Contigo mesmo. Eu não posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Até porque o meu corpo, de repente, vai sofrer. Perfeito. As pessoas em volta de mim vão sofrer. Porque as decisões que eu tomo, embora seja livre, elas reverberam pela sociedade. Por isso que eu acho incrível quando eu falo do amor, ame o outro como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Se eu amo o outro como a mim mesmo, bom, eu não vou querer fazer pro Rogério o que eu não faria pra mim, né? Mas quando eu coloco alguém maior nesse patamar, se eu tiver uma crise aqui contigo, no sentido de relacionamento, mas eu vou entender a quem eu amo e a quem eu sirvo. Por servir e amar ele, eu tenho que te respeitar. Respeitar as tuas decisões e eu tenho que ser responsável contigo. Ok, ótimo. Vem cá, então vamos, depois dessa explicação toda, você teria algum livro? Não vale a Bíblia, tá? Claro, vale. Por que não vale a Bíblia, Jesus? Não, porque não é que não vale, é que a Bíblia é uma coisa tão de referência, né, que a gente já percebeu que ela é muito importante em todos esses valores. É um manual. É um manual. Mas assim, teria algum livro que você indicaria para as pessoas, que te marcou, ou que você está lendo recentemente? Tá. Fora a Bíblia, que é a minha primeira indicação. A segunda indicação é O Caminho da Servidão, do Hayek, tá? Friedrich Hayek. Acho incrível. Os filiados talvez não falam aqui, mas os 6 lições não é uma referência importante? É uma referência importante, tá? Os 6 lições. Mas o Hayek, ele mergulha mais fundo, pra quem quer ir mais fundo, né? É um livro que tem uma linguagem um pouquinho mais complicadinha e tal. O Hayek era, assim, o livro de cabeceira do Hayek, quem tinha Margaret Thatcher adorava Hayek, né? E bebeu muita fonte dele, porque ele fala pra nós como uma economia planificada, centralizada, como é a da esquerda, ela prejudica o indivíduo, assim, desde a sua individualidade até o indivíduo na coletividade. Então, eu acho que lendo Hayek, entendendo o caminho da servidão, você consegue depois se deparar com um jornal, uma notícia e ter esse antídoto, sabe? E ver onde é o problema. Te ajuda a discernir as coisas. Então, pra mim, o 6 lições é mais uma receita pronta, claro. Tá? E o Hayek é o princípio incutido que vai te ajudar a formular outras receitas. Coisa boa. Muito bom. Gente, estamos chegando aqui ao final, tá? A gente tem uma agenda cheia de eventos do Novo que vai acontecer durante esse ano e os próximos anos, né? E se você quiser saber um pouco mais sobre os bastidores do Partido Novo, dos nossos filiados, acompanhe nossos podcasts, não é? O PoaCast, novo PoaCast que nós estamos fazendo já há algum tempo. Agradecer a todos vocês pela audiência, agradecer a Samna por ter vindo aqui conosco, dar todas essas dicas. Samna, uma mensagem final pra gente, então. Gente, primeiro eu quero agradecer a Rogério, a todo mundo que está aqui, que está nos assistindo, nos acompanhando. Obrigada. Assim, você é o nosso partido, simplesmente não existe. Vocês é que fazem o nosso partido, que nos dão força aqui. Então, muita resiliência para esse ano, porque a gente vai precisar desse ano para o próximo, 2026. Não desistam dos princípios e valores, sempre com respeito, sempre com amor, mas também com enfrentamento. Enfrentamento no fundamento, enfrentamento nos argumentos. E vamos nessa, porque a gente vai conseguir, vai ser lindo, a gente vai passar por todos os desafios juntos e vamos fazer a diferença no nosso Brasil, porque o nosso Brasil merece e o Novo respeita o Brasil. Que ótimo. Inscrevam-se nos nossos canais, sigam-nos no Instagram, Novo Porto Alegre, ok? Curta esse vídeo e até a próxima. Até. Vem pro Novo PoaCast.